Greve dos rodoviários volta a ameaçar o transporte público na Grande São Luís e passageiros já temem novos transtornos na rotina. Tribunal de Justiça suspende lei que restringia o uso de banheiros femininos por mulheres trans em São Luís. Lixo, esgoto e mau cheiro avançam sobre a área do manguezal às margens do Rio Anil e moradores cobram providências. Deputada estadual Ana do Gás sofre acidente em rodovia no interior do estado e é levada para São Luís. E ainda, você vai acompanhar uma entrevista exclusiva com Eric Moraes, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Maranhão, sobre o debate do aborto legal no Brasil. Boa noite. Hoje é quarta-feira, 13 de junho. Eu sou Stephanie Almeida e o Band Cidade está no ar. Você acordar cedo, sair de casa para trabalhar, estudar ou até mesmo ir a uma consulta médica. De repente, você descobre que não tem mais ônibus passando. É exatamente essa preocupação que volta a rondar a vida de quem depende do transporte público na capital. O Sindicato dos Rodoviários sinaliza a possibilidade de uma nova paralisação, mas diz que a greve ainda pode ser evitada. O que está em jogo agora é o cumprimento dos acordos firmados entre trabalhadores e empresários. Mais uma vez, essa situação, Armando tem as informações. Pois é, Stephanie, novamente essa situação. A possibilidade de uma nova greve de ônibus voltou a assustar passageiros da Grande Ilha. Segundo o Sindicato dos Rodoviários, a possibilidade de uma nova greve de ônibus para ser realizada na próxima semana. Eu conversei mais cedo com o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Marcelo Brito, que falou mais sobre essa situação. Existe uma determinação, né? Foi determinado pelo tribunal, o 5.5, né? O plano odontológico com o toxicológico e o seguro de vida. E o retroativo. Até agora, eles pagaram só o 5.5, não pagaram o retroativo, teve uma empresa só que pagou o retroativo, não implantou o plano odontológico, não implantou o seguro de vida nem o toxicológico. Então nós vamos sendo negado desde quando teve aquela audiência, né, no tribunal. Então eles tinham 35 dias para implantar, né, o nosso benefício. Então nós não estamos pleiteando nada, nós queremos aquilo que foi determinado, ok? E é isso que nós estamos querendo. E os empresários estão negando. Já pedi reunião com a SMTT, já pedi reunião com a MOB, já mandei a ação de cumprimento para o tribunal, já conversei com a Procuradoria, eu já fiz tudo o que tinha de fazer. Tá? As vias para depois não vir aquele dilema em dizer que todos os rodoviários querem fazer greve. Eu acho que eles acham bonito, mas a gente não acha bonito não. A gente quer viver em paz, transportar as pessoas, né, com segurança, mas queremos aquilo que nós temos direito. Então, por isso, eu acho bom eles tratar de respeitar o que o tribunal determinou e vir cobrir conosco. Marcelo Brito também confirmou que há chances da greve não acontecer, desde que os empresários cumpram com aquilo que foi acordado anteriormente. A chance é todas de não ter uma greve. Basta os empresários cumprir com o que foi determinado. Tu já viu se não fosse o sindicato obreiro que não estivesse cumprindo? Se a categoria não tivesse acatado e concordado pelo uma liminar, né? Seria uma complicação muito grande. Processo, multas e multas e multas, né? Pessoas ir saindo por justa causa. E os empresários, que está determinado pelos em fazer e ninguém faz nada. A gente vai ter que agir, tá? A gente não pode mais ficar parado. Pois é, Stephanie. Caso haja uma nova greve dos rodoviários, toda a população da Grande São Luís poderão sofrer com isso. De novo, essa é a pergunta que muita gente deve estar fazendo nesse exato momento. Porque não estamos falando de uma ameaça inédita. Só neste ano, São Luís já enfrentou paralisações e dias de incertezas no transporte coletivo. O passageiro mal consegue retomar a rotina, já se vê diante de uma nova possibilidade, um novo impasse. O direito dos trabalhadores é de reivindicar é legítimo.
Mas também é legítima a cobrança da população por uma solução duradoura, algo certeiro. Porque quando a negociação falha, quem fica no ponto atrasado e sem alternativa é sempre o mesmo personagem dessa história, o passageiro. A gente segue acompanhando essa informação, daqui a pouco com mais detalhes para você estar acompanhando também. E uma tragédia familiar foi registrada no município de Codó, no interior do Maranhão. Segundo as primeiras informações, José Rocha da Silva, de 26 anos, morreu após ser atingido por um disparo de uma espingarda durante um conflito dentro da própria família. Relatos iniciais apontam que a vítima teria ameaçado o próprio pai com uma arma branca. Ontem, por volta das 17h30, quase 18 horas, a Central de Operações aqui da cidade de Codó foi informado que tinha acontecido ali um homicídio na região do povoado Corujão, região do Turubá. A guarnição deslocou até o local e pôde constatar os fatos, né? Chegado no local, a gente coletou algumas informações com populares e com os familiares que estavam presentes, e eles relataram que o que aconteceu foi um atrito familiar, onde um dos irmãos, que é a vítima, ela fazia uso de entorpecente, era usuário de droga, e aí, de posse de uma faca, estava tentando ceifar a vida do seu próprio pai. Em ato contínuo, o irmão que estava para a roça, estava trabalhando, chegou, viu a situação, viu que realmente a vítima do disparo, ele estava próximo de ceifar a vida do pai dele, correu, pegou uma espingarda e utilizou-se do Instituto da Legítima Defesa e efetuou esse disparo, que atingiu a região abdominal do indivíduo, que já veio a óbito no local. As forças de segurança que deslocaram para o local, tanto a Polícia Militar quanto o SAMU. O SAMU ainda tentou fazer seus primeiros atendimentos iniciais, mas já constatou o óbito. E a gente da Polícia Militar fomos lá para poder resguardar a cena do crime e entramos em contato com a Polícia Civil para informar sobre esse ocorrido na cidade de Codó. A vítima já tem passagem? A vítima tem cerca de 3 passagens na delegacia, a última está mensurando um pouco mais de 15 dias. Os familiares me reportaram para a gente que ele há muito tempo vem se utilizando de bebidas e de drogas. Quando ele fica dessa maneira, ele ficava irreconhecido, atentando contra a vida de um outro irmão há 15 dias atrás, que foi o último boletim de ocorrência que foi registrado. E ontem ele estava tentando tirar a vida do próprio pai, só que o irmão chegou a tempo e salvou o seu próprio pai. E o suspeito, sargento? O suspeito do disparo, ele, após o ocorrido, ele procurou uma área de mata e acreditamos que nas próximas horas, certamente, ele deverá estar se apresentando na delegacia para esclarecimento dos fatos de forma voluntária. A arma do crime? A arma do crime não foi localizada, acreditamos que foi um disparo de arma caseira tipo baixo de bucho, espingarda. Ele deva ter levado essa arma junto com ele para não ser coletado no momento que os policiais chegaram. A deputada estadual Ana do Gás sofreu um acidente de trânsito na madrugada desta quarta-feira em uma rodovia entre os municípios de Santa Inês e Carutapera. A parlamentar viajava acompanhada de 3 integrantes da equipe para um compromisso político no interior do estado. De acordo com as informações apuradas, por volta das 2 horas da manhã, o veículo em que a deputada estava foi atingido por uma carreta. A suspeita é de que o motorista tenha tentado desviar de um buraco na pista e acabou invadindo a trajetória da caminhonete. Com o impacto, o veículo saiu da pista e desceu para um barranco. Ana do Gás sofreu apenas escoriações leves. Os demais ocupantes do veículo também tiveram ferimentos sem gravidade. O motorista da carreta não se feriu e, após o acidente, a deputada foi levada de helicóptero para São Luís, onde passou por uma avaliação médica e, segundo a equipe da parlamentar, ela passa bem e realiza os exames de rotina. E quando um tema sai do campo político e chega ao judiciário, o debate ganha outra dimensão. O Tribunal de Justiça do Maranhão suspendeu a lei que restringia o uso de banheiros femininos por mulheres trans em São Luís. A decisão é provisória, mas já produz efeitos imediatos e reacende uma nova discussão. Armando tem os detalhes.
Uma decisão do Tribunal de Justiça do Maranhão suspendeu os efeitos de uma lei que proibia mulheres trans de utilizarem banheiros femininos em São Luís. A medida foi tomada pelo órgão especial da Corte após uma ação apresentada pela Defensoria Pública do Estado. A lei havia sido promulgada pela Câmara Municipal no ano passado e gerou debates jurídicos e políticos desde a entrada em vigor. A Defensoria argumentou que a norma viola princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana, a igualdade e a não discriminação. Hoje, após a decisão, o autor da proposta, o vereador Marquinhos, se manifestou nas redes sociais. Em um comentário de uma postagem, ele afirmou que o banheiro feminino é um espaço de proteção, privacidade e respeito às mulheres e defendeu a criação de um terceiro banheiro, chamado de banheiro neutro, como alternativa inclusiva. Com a liminar concedida pelo Tribunal de Justiça, a lei fica suspensa até o julgamento definitivo da ação. Na prática, mulheres trans voltam a ter garantido acesso aos banheiros femininos nos locais abrangidos pela norma municipal. No caso agora, caberá a análise do judiciário para saber se essa lei continua mantida ou ela vai ser declarada como inconstitucional. Obrigada, Armando, por essas informações. A gente segue acompanhando esse caso e traz mais informações para você. Vamos agora à previsão do tempo, porque quem vai aproveitar o dia de amanhã, que é feriado no Maranhão, a previsão é de tempo variável em diferentes regiões do nosso estado. Em São Luís, o dia segue com sol, entre nuvens e momentos de instabilidade. As pancadas de chuva podem ocorrer entre a tarde e a noite, com possibilidade de trovoadas. As temperaturas, como você acompanha, ficam entre 25 e 29 graus. Já em Rosário, o cenário é parecido, o sol aparece entre muitas nuvens ao longo do dia e a chuva ganha força, principalmente a partir da tarde, e se estende à noite, também com risco de trovoadas. Os termômetros variam de 24 e 32 graus. Em Açailândia, o dia começa com sol entre muitas nuvens e período de céu nublado. À noite, o tempo fica mais instável, com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. As temperaturas ficam entre 22 e 30 graus. Já em Balsas, o tempo segue mais estável, o sol aparece entre muitas nuvens ao longo do dia e não há previsão de chuva significativa. As temperaturas sobem, podem chegar aos 34 graus. Como você acompanhou aqui, essas são as temperaturas para o dia de amanhã. Resumindo, o Maranhão segue com padrão de calor e instabilidade em boa parte do estado, com chuva mais presente na região do norte e tempo mais firme no sul. A gente segue acompanhando a previsão do tempo. No próximo bloco, não sai daí, porque você vai acompanhar uma entrevista exclusiva com o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Maranhão, Éric Moraes, no Band Cidade. Volta já. Seis horas e 51 minutos e agora comigo, aqui no Band Cidade, eu converso com o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Maranhão, Dr. Éric Moraes. O Senado aprovou a suspensão de uma resolução estabelecida com diretrizes para o atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, incluindo orientações sobre o acesso ao aborto legal nos casos previstos pela legislação brasileira. Doutor Éric, para começar, o que muda exatamente para criança e adolescente vítimas de violência sexual após essa decisão no Congresso? Boa noite. Boa noite, Stephanie. A gente teve aí a aprovação de um decreto legislativo que passou sob regime de urgência até extra pauta, com uma votação em 2 minutos, o qual consolidou um retrocesso social. Antes, a gente havia a determinação do CONADA, né, que é o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, que falava que toda pessoa, quando sofresse esse tipo de crime, né, a gente está falando do crime de aborto, de estupro, ela tinha uma possibilidade que chamava-se de aborto legal, conhecido popularmente como aborto legal, em que a vítima ela poderia ir a um hospital, fazer esse aborto legal sem a necessidade de uma decisão judicial, sem a necessidade de comunicar parente, e isso com esse decreto legislativo ele muda, né? Se retiram-se esses direitos e se criam embaraços para que a vítima faça o aborto legal. Então, o que foi aprovado ontem? O que foi esse retrocesso?
é que agora a vítima ela precisa comunicar à família, a parentes, ou uma decisão judicial. Isso daí a gente crê que é um embaraço muito grande para você praticamente forçar uma criança a não realizar o aborto e permanecer no estado gravídico. Doutor, e muitas pessoas estão ouvindo falar desse tema, mas não sabem exatamente o que é o aborto legal. Hoje, o que é permitido no Brasil diante do aborto legal? Está lá no Código Penal. Se você for vítima de aborto, você pode comparecer aos hospitais para realizar o aborto, principalmente se você for uma criança ou um adolescente. E isso, agora, vai valer os protocolos estaduais, né? A gente perde aí um direcionamento nacional, mas o aborto legal é isso. Você, sendo vítima dessa violência, do estupro, você chega no hospital, comunica e lá você vai ser realizado o procedimento. Agora, com essa derrubada da lei, necessário a comunicação e também ou uma decisão judicial. Quem sofre violência sexual terá mais dificuldade para acessar o aborto legal ou os serviços de saúde? Sem sombra de dúvidas, a Comissão de Direitos Humanos da OAB entende que essa lei é inconstitucional. A gente vê aí um retrocesso social e isso é vedado pelo princípio da Constituição. Você não pode retroceder de forma a renegar direitos que há tanto tempo, o Código Penal ele é de 1940. Então, você criar esse embaraço vai contra a Convenção que trata da eliminação da discriminação contra as mulheres, vai contra a Convenção de Direitos Humanos, que trata também da eliminação de tratamento degradante, desumano, porque é isso que vai acontecer. É um risco você deixar uma criança ter uma gravidez indesejada. Isso é provado, até pela nossa jurisprudência também, que existe um prejuízo muito grande físico e mental. Então, você não permitir, você criar embaraços institucionais, a gente crê que tem aí uma inconstitucionalidade, a gente acredita que esse fato, com certeza, vai ser levado ao STF. Doutor, e ontem o Senado aprovou essa medida em menos de 2 minutos e por votação simbólica. Um tema como esse, tão delicado, não deveria ter uma atenção maior, mais cuidado na hora da votação? Sem sombra de dúvidas, Estevão. A gente vê que a votação, gente, durou 2 minutos. Isso é um absurdo, é um assunto muito sério. O que a gente vê é que estamos em um ano eleitoral, a gente tem um Congresso que tem uma maioria conservadora e que, em ano de eleição, trata desses assuntos, principalmente de crianças e adolescentes, querendo criar um efeito. Para você ter uma ideia, essa lei teve o sancionamento da presidenta da Comissão de Direitos Humanos do Senado, a senadora Damares, o qual eles tentam justificar que estão ali querendo fortalecer os laços familiares, né, quando a vítima ela precisa comunicar seus familiares, quando na verdade não é nada disso, porque dizem as pesquisas que as vítimas elas têm como seus algozes geralmente pessoas do ambiente doméstico. Então, quando você faz essa obrigação de que ela tem que comunicar, você pode estar fortalecendo que ela fique calada, que ela não denuncie, porque ela vai comunicar para o próprio autor, no caso. Então, é fixado que isso é mais uma barreira institucional para que ela não acesse um direito que ela já tem há quantos anos já promulgados pelo Código Penal. E falando em direitos, muita gente tem dúvida, quais são os principais direitos de uma criança ou adolescente vítima de uma violência sexual? Olha, a gente tem agora a novidade do ECA Digital, é muito importante a gente se inteirar isso, mas todos os direitos das crianças e do adolescente, eles estão no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o que prevê no momento? Apesar dessa decisão ser um retrocesso, né, que a gente entende que ela favorece a não denúncia e ela estimula a criança vítima de estupro a continuar uma gravidez indesejada, é que não se trata de uma questão técnica. Se trata de você entender que a criança ou o adolescente
ele tem toda uma vulnerabilidade e que o Estado jamais pode largar a mão da sua proteção integral. Por isso que a gente entende como inconstitucional, porque o Estado ele não pode criar barreira, a proteção dele tem que ser integral. Então, toda criança ou adolescente que for vítima de estupro, ele tem toda a proteção do sistema judiciário, seja através da polícia para realizar a investigação do autor desse crime, mas também as leis como o Código Penal, que prevê a possibilidade desse aborto legal, que ainda não mudou. A gente vai ver aí um novo direcionamento com protocolos estaduais, mas a gente também acredita que essa lei vai ser derrubada no STF, esse decreto legislativo. E o que acontece quando o hospital se recusa a realizar um procedimento previsto em lei? É muito importante que, se você, ao adentrar o hospital como vítima, né, e não teve esse acesso, por favor, comunique imediatamente às instituições jurídicas. Se você não tiver um advogado, procure a Defensoria Pública, se você não tiver condições de pagar um advogado. Se não, acione o Ministério Público, faça denúncia da notícia de fato. O Ministério Público, como custo legis, aquela pessoa que está ali para o prosseguimento da lei da maneira correta, ele vai fazer o trâmite jurídico para que o hospital siga a lei e continue a realizar o aborto de forma legal. Doutor Eric, aproveitando a sua presença aqui, muitas pessoas só conseguem denunciar vítimas de violência psicológica, sexual, só conseguem denunciar o agressor anos após o ocorrido. Quais são os direitos dessa pessoa, mesmo após tantos anos depois da agressão? Isso acontece porque esses crimes, principalmente de violência sexual, eles são muito graves. Eles, por vezes, fazem você até esquecer do próprio fato ou do que aconteceu. Muita gente, às vezes, não entende, poxa, por que depois de tanto tempo? É porque o corpo do ser humano ele não está preparado para uma violência tão grande. Então, o que a gente tem que ter cuidado é só para essa denúncia ser realizada antes da prescrição do crime de estupro, mas mesmo depois de muitos anos, é muito importante você que foi vítima de um crime tão bárbaro e violento como esse, procurar imediatamente a autoridade policial, independente do tempo que passou, se foi prescrito ou não, faça a sua denúncia e deixe as autoridades investigarem, e lá no futuro a gente vai saber se foi prescrito ou não, se já passou muito tempo, se a pessoa pode ser penalizada, mas é muito importante imediatamente você comunicar à autoridade policial, porque essa pessoa pode continuar a fazer com outras pessoas. Então a sua informação ela pode servir muito, não só para condenar o autor do seu caso, mas também para outras vítimas. Então, após tantos anos, essa vítima receberia todo um apoio? Sem sombra de dúvidas. É muito normal isso acontecer em crimes de racismo, crime de violência sexual. Por vezes, a pessoa, quando a gente fala de crianças, que é o caso, né, sequer entende que aconteceu aquela violência. Ela sequer entende que ela foi estuprada. Porque nos nossos colégios, na nossa sociedade, isso ainda é muito pouco conversado. Então, a educação, a forma como você trata as crianças, é muito importante você conversar sobre todos os assuntos e, principalmente, ter a noção de poder informar a criança de que ela tem direitos e deveres e que ela deve conversar com os adultos de tudo, principalmente da sua proteção, do seu corpo, das suas partes íntimas. Sim. Doutor, e para finalizar, qual a sua orientação? O senhor acabou de falar, mas é bom sempre frisar. Qual a sua orientação para essa família que esteja com uma criança ou um adolescente vítima de, como é que eu posso dizer, de violência sexual e tenta recorrer seus direitos? Acolhimento em primeiro lugar, empatia. É muito importante a gente salvaguardar essa criança, esse adolescente, quem quer que seja vítima de qualquer tipo de violência, a família acolher para levar essa pessoa para a autoridade policial para que ela tenha esse relato. Lá na polícia a gente tem um relato especializado, a criança ela não vai prestar um depoimento como um adulto faz, ela tem ali uma escuta especializada, com psicólogos, com assistentes sociais, e a partir daí estimular, cobrar para que o Poder Judiciário dê uma resposta a todos esses algozes de um crime que extrapola todos os direitos humanos. Com certeza. Doutor, obrigada por sua participação, por aceitar o nosso convite aqui no Band Cidade. É uma honra estar aqui no Band Cidade. Nós vamos para um rápido intervalo, mas não sai daí que o Band Cidade volta já.
7h05. Um suspeito de violência doméstica é preso após tentar fugir por uma área de mata na zona rural de Bacabal. O investigado também é apontado como suspeito de envolvimento na morte do advogado Ricardo Luz. Acompanhe agora na reportagem. O mandado judicial foi cumprido em uma localidade de difícil acesso na zona rural de Bacabal, a cerca de 44 quilômetros da sede do município. Após trabalho de inteligência e diligências integradas, as equipes localizaram o investigado. Ao perceber a chegada dos policiais, ele ainda tentou fugir por uma área de mata, mas foi rapidamente cercado e capturado sem resistência significativa. Além da investigação por violência doméstica, o preso é apontado pela Polícia Civil como suspeito de atuar como executor no homicídio qualificado que vitimou o advogado Ricardo Luz. Crime ocorrido no município de Grajaú e que segue sendo apurado pelas autoridades. Após a prisão, o investigado foi apresentado à autoridade policial para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. A Polícia Civil destacou que a operação reforça o compromisso das forças de segurança com o cumprimento das decisões judiciais e o combate à criminalidade em todas as regiões do Maranhão. Na tarde de hoje, um incêndio em um estabelecimento comercial mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na tarde desta quarta-feira, na região do Araçagi, em São José de Ribamar. As imagens mostram uma grande quantidade de fumaça saindo do imóvel e chamaram a atenção de moradores e motoristas que passavam pelo local. Olha a proporção dessa fumaça. A ocorrência foi registrada por volta das 15h48 e foi classificada como alerta vermelho devido ao risco da propagação das chamas. Acompanhe aí nas imagens as chamas, esse risco de alerta vermelho. Até o momento não há registro de feridos, as causas do incêndio ainda serão apuradas. E quando a gente fala em poluição, muita gente imagina um problema distante, mas em São Luís ele está às margens dos principais rios da capital. Moradores do Ipaz denunciam o acúmulo de lixo, despejo de esgoto e mau cheiro em uma área de manguezal no rio Anil. O cenário preocupa não apenas pela questão ambiental, mas também pelos impactos diretos na qualidade de vida da população. O cenário encontrado às margens do rio Anil preocupa a população e ambientalistas. Na região do Ipaze, lixo, resíduos sólidos e até sinais de lançamento irregular de esgoto se acumulam próximos ao manguezal. O problema afeta diretamente um dos ecossistemas mais importantes da capital maranhense. Os manguezais funcionam como berçário natural para diversas espécies de peixes, crustáceos e aves, além de contribuírem para o equilíbrio ambiental da região. De forma direta, o grupo de organismos que aqui se encontra, né? Porque os manguezais, pelo Código Florestal, é uma APP, é uma área de preservação permanente, né? Sobretudo pelos serviços ecossistemas que oferece. Para os organismos, de um modo geral, refúgio, né? Abrigo, alimentação, meio para a reprodução. Então, esse descarte irregular, ele vai afetar de forma direta tanto os indivíduos da fauna, quanto, né, o da flora, especificamente o ambiente de manguezal. A situação se torna ainda mais preocupante durante o período chuvoso. Com o aumento do volume das águas, mais resíduos acabam sendo levados para o rio, aumentando os danos ambientais e dificultando a recuperação da área. Segundo especialistas, a degradação dos manguezais não afeta apenas a fauna e a flora. A perda da qualidade ambiental também pode trazer prejuízos para a população, afetando a qualidade da água e favorecendo problemas relacionados à saúde pública. O caso reforça a necessidade de fiscalização, limpeza e ações permanentes de preservação dos recursos hídricos da capital. Bom, com medidas importantes para tentar ter o controle desse descarte desses resíduos, o impacto sobre o ambiente manguezal, a gente aconselha sobretudo políticas de educação ambiental, né? Descartes regular, a população também pode, né, ter a sua parcela no sentido de saber descartar corretamente, né? A gestão pública com programas mais efetivos de educação ambiental, e isso tudo de forma conjunta, né? Não de forma isolada, de forma que a ação seja em conjunto, tanto a população como a gestão pública e principalmente o nível de sensibilização e consciência que cada indivíduo deve ter
pelo não descarte irregular desses resíduos. Enquanto soluções definitivas não são implementadas, o Rio Anil e o Manguezal do Ipase seguem convivendo com o problema que afeta o meio ambiente e a qualidade de vida da população. A CEMOSP informou que realiza a limpeza periódica em diversos pontos da cidade, incluindo áreas próximas ao Rio Anil, e que vai enviar uma equipe técnica ao local para vistoria e possível reforço dos serviços. A secretaria destacou ainda que o descarte irregular de lixo compromete as ações de limpeza e reforçou a importância da colaboração da população, além de afirmar que a preservação ambiental envolve outros órgãos competentes. A gente segue acompanhando. Nós vamos para o último intervalo do Band Cidade, mas não sai daí que nós voltamos já já. 7h15 e atenção, Maranhão, chegou a hora de concorrer a prêmios incríveis com a campanha de sorteios da Band Maranhão. Tem moto 0 km, 150 cilindradas, moto elétrica, iPhone 16, notebook TV de 50 polegadas, iFry e muitos outros prêmios. Participar é muito fácil. Acesse o site que está aparecendo aí na tela, bandma.com.br/sorteios. Confira as empresas participantes da campanha e faça uma compra a partir de R$100 em qualquer uma delas. Pronto, você já estará concorrendo. Tem mais, os sorteios acontecem a cada 15 dias, ou seja, neste mês de junho você pode ser um dos primeiros ganhadores. E você, empresário, também pode participar. Quer aumentar a sua visibilidade da marca, atrair novos clientes e impulsionar suas vendas? Acesse a área comercial do nosso site e saiba como fazer parte da campanha. Não deixe para depois, participe, torça e venha ganhar com a Band Maranhão. É a Band Show de Prêmios. E amanhã é feriado de Corpus Christi. Muita gente já está se organizando para aproveitar o dia de descanso. Mas antes de sair de casa, é importante ficar atento às mudanças no funcionamento de serviços. Ingrid tem as informações. Quem pretende resolver pendências ou fazer compras durante o feriado de Corpus Christi precisa ficar atento ao funcionamento do comércio em algumas partes aqui na capital maranhense. Isso porque no comércio da Grande São Luís, as lojas estão autorizadas a funcionar normalmente das 8 da manhã às 6 da tarde. Os trabalhadores que forem convocados para o expediente têm direito ao pagamento de 100% de adicional sobre a hora normal trabalhada, além também de uma gratificação no valor de R$50. Os supermercados e farmácias também funcionam normalmente durante o feriado, já os shoppings mantêm atendimento em horário habitual, das 10 horas da manhã às 10 da noite. Por outro lado, quem precisa de atendimento bancário presencial vai encontrar as agências fechadas nesta quinta-feira. O Pix continua funcionando normalmente e contas ou boletos com vencimento no feriado poderão ser pagos no próximo dia útil, sem cobrança de juros. A exceção é apenas para tributos ou impostos que precisam ser quitados antecipadamente. As casas lotéricas também não devem abrir nesta quinta-feira e retomam o atendimento na sexta. Os Correios seguem o mesmo esquema, com agências fechadas no feriado e reabertura no dia seguinte. Nos órgãos públicos estaduais e municipais, não haverá expediente na quinta-feira e nem na sexta-feira, que foi decretada então como ponto facultativo. Apenas os serviços considerados essenciais permanecem em funcionamento durante esse período. Com isso, o atendimento presencial nos órgãos públicos só será retomado na próxima segunda-feira. Portanto, a orientação é que a população se programe para poder evitar qualquer transtorno durante o feriadão. E agora vamos falar da quarta divisão, porque o Sampaio busca o segundo lugar, enquanto o IAP apenas cumpre a tabela na rodada final. A Bolívia Querida já garantiu presença no mata-mata da Série D, mas ainda tem uma missão importante pela frente. Na última rodada da fase de grupos, o Sampaio Correia entra em campo de olho na vice-liderança da chave. Com 13 pontos e ocupando a terceira colocação do grupo A6, o tricolor recebe o Iguatu neste domingo no estádio Nhozinho Santos.
Além de vencer em casa, Bolívia Querida precisa torcer por uma derrota do Maracanã para terminar a primeira fase na segunda posição e garantir vantagem para decidir em casa o confronto da próxima fase. A classificação foi confirmada com uma rodada de antecedência, após a vitória sobre o IAP, mas o resultado também trouxe preocupações para a comissão técnica. Os atacantes Filipinho, Adriano, além do volante Cavi, deixaram a última partida com dores e seguem sendo observados pelo departamento médico. Já o IAP entra em campo apenas para cumprir tabela. Com 4 pontos conquistados, o Canário da Ilha ocupa a última colocação do grupo e não tem mais chances de classificação. Mesmo eliminado, o IAP ainda busca encerrar sua participação na competição com resultado positivo. Na rodada final, o Canário da Ilha encara o Maracanã, fora de casa, tentando conquistar sua primeira vitória pela Série D. E é isso que o torcedor espera, um resultado positivo para ambas as equipes. E como é que fica? Olha, o Band Cidade vai ficando por aqui. Uma boa noite para você, bom feriado. Até amanhã, 6h30, eu espero por você. Tchau, tchau.